Senhor, ela é a nossa força. Amém? E é essa alegria que eu quero compartilhar com vocês. É a alegria de a gente poder passar pelas tribulações e ainda se sentir privilegiado e dar glória a Deus. Amém? Porque os prazeres desse mundo, eles são muito momentâneos. E tem pessoas que vivem de momentos. E elas parecem uma montanha russa. Se alguma coisa boa está acontecendo, estou alegre. Alguma coisa triste aconteceu, estou triste. Estou alegre, estou triste. Não dá para a gente viver assim. Porque isso não nos sustenta nos tempos difíceis. Amém? Então, nós temos que ter verdadeiros motivos para nos alegrar. E essa alegria que eu quero compartilhar está no livro de Tiago, capítulo 1, do 2 ao 6. Amém? Aqui na minha tradução está escrito assim, Tiago 1, do 2, versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande gozo ou de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Olha que interessante, podia ser uma só, porque uma prova já é difícil, né, gente? Agora, podia ser uma só? Não, a Bíblia fala que passar por várias provações. E você já parou para pensar que quando uma aprovação vem um perrengue, aí logo você vem outro, e vem outro, e vem outro, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É normalmente assim. Então Deus já sabia, são várias provações, né? E a gente precisa considerar isso um motivo, não só de uma alegria, mas de uma grande alegria. Amém? Por que eu devo ficar alegre então nas provações? Olha o versículo 3 e 4. Ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem falta nenhuma. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a sua fé precisa ser provada. E quando a sua fé ela é provada, ela vai produzir perseverança. Se você ficar firme nessa perseverança, você vai ser aperfeiçoado, você vai ser maduro. E aí você não vai ter falta nenhuma. Parece simples, mas nós precisamos. Tem uma música, um louvor que fala: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É uma chance, uma oportunidade que nós temos de nos tornarmos maduros, perseverantes. Amém? Mas, se continuarmos lá no versículo 6, ele fala assim: se por acaso algum de vocês tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Porque como que eu persevero? Como que eu faço isso? Muitas vezes nos falta sabedoria. Se você tem falta de sabedoria, a Bíblia fala que você deve pedir a Deus. E Ele dá gratuitamente. Mas tem um quesito. Você deve ter fé. Não pode duvidar. Se você pedir a Deus, você tem que pedir com fé, sem duvidar. Porque se você duvida, olha o que você é. Versículo 7. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Se você não tem fé, a sua mente vacila e você é inconstante em todos os seus caminhos. E por mais que você tenha Jesus, aceitado Jesus no seu coração, a Bíblia fala que você não vai receber coisa alguma. É muito forte, muito sério isso. Olha uma segunda tradução aqui, do versículo 8. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Não receberá coisa alguma do Senhor. Olha uma outra. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Quantos filhos de Deus, quantas vezes nós passamos assim? Quantos passam a vida toda dessa forma, com uma mente dividida, sendo indecisa, instável, inconstante, vacilante? Tem um encontro com Cristo, mas não consegue desfrutar dos benefícios do reino. A Bíblia fala que tal pessoa
está vivendo na vontade boa de Deus. Mas o que acontece? Acaba não produzindo muito na sua vida. Ela não consegue passar pelas aflições quando elas vêm. Acaba vacilando, acaba ficando inconstante. Não tem produtividade nenhuma. Sabe? Às vezes patina. Às vezes você pode viver apenas essa vontade, mas ela não te sustenta. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo agora. Então, Deus nos convida a mergulharmos e irmos mais fundo. Tenha a vontade agradável. Algumas pessoas que essa vontade agradável, elas são tão gratas a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então elas não somente frequentam uma igreja, mas elas querem fazer algo para o Senhor. Elas querem participar, elas querem falar de Jesus lá no seu trabalho, tudo que Deus fez por elas. Elas falam do testemunho. Elas vivem a vontade agradável de Deus. Mas muitas vezes, e também elas passam pelas crises, pelas aflições. Mas se elas demoram muito tempo, elas não conseguem perseverar. E aí Deus fala da vontade perfeita. A vontade perfeita são aquelas pessoas que elas querem, elas abrem mão de tudo. Elas não amam mais a sua própria vida. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Elas querem ouvir as batidas do coração de Deus. Elas querem ouvir e obedecer aquilo que Deus está falando. Isso é viver 100%. Semana passada foi ministrado sobre o ouvir. Quando você ouve, você compreende, você obedece. Amém? Essa é a vontade perfeita de Deus. E quando você entende, você vive essa vontade, você entende quando você está passando por essas aflições, você consegue agradecer e reconhecer que é mais uma oportunidade de você ser aprovado. E você passa com alegria. Amém? Tem uma tradução amplificada no inglês que ela fala mais ou menos assim. O versículo 2. Não sejam conformados com este mundo. Por quê? Com os valores deste mundo. Com os costumes, que é tudo superficial, mas sejam transformados progressivamente. Não existe plim-plim, não é? Você tem que olhar a palavra, você tem que meditar na palavra, você tem que ir conhecendo a palavra. É um progresso, mas nós precisamos transformar a nossa mente. Então sejam transformados progressivamente, mudem como obtendo uma maturidade espiritual através da renovação da sua mente, focando nos valores e nas atitudes de Deus. Então você poderá provar a vontade boa, aceitável ou agradável e perfeita em seu plano e propósito para você. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Não cabe a nós nos posicionarmos em fé e transformarmos aquilo que você tinha, conceitos do mundo, com a palavra de Deus. Você tem que confrontar para ver se é do Senhor ou não. Quando a sua mente começa a ser transformada, quando a sua mente começa a receber a palavra, viver essa palavra, você consegue entrar na vontade perfeita de Deus e receber isso. Amém? Nós precisamos disso. Quero trazer também uma parte como vontade boa, perfeita e agradável, como a palavra do semeador. Vamos lá para Mateus 13. Amém? Estão comigo? Mateus 13, versículo 3. Tem uma parábola bem conhecida, mas eu vou ler ela com vocês. Amém? Ela diz assim: e falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Entenda essa palavra. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais se sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outros 100, outros 60 e outros 30. Quem tem
a palavra. Esse é o versículo 20. Esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Esse segundo cai nos pedregulhos. O que significa isso? A pessoa ouve a palavra, ela recebe momentaneamente com alegria. Ai, que palavra tremenda, tocou a minha vida. Ai, eu vou ler essa palavra. E aí começa a sua caminhada no meio da semana. E quando vem a crise, vem a angústia, vem a perseguição, ela tropeça. Uma outra tradução diz: elas logo se ofendem. Sabia que tem muitos cristãos que já passaram por aqui, que se ofenderam e não continuaram. Então, nós temos que entender que cabe a nós desejar renovar intensamente com a palavra do Senhor. Precisamos nos aprofundar, precisamos criar raízes para não morrermos, para não desfalecermos. Quando você recebe essa palavra, você consegue produzir, mas não muito. Mas uma coisa muito importante que me chamou a atenção aqui, que o Senhor falou comigo: logo se ofende. Vou falar uma coisa para nós que estamos na caminhada com Cristo. A ofensa faz parte da caminhada do cristão. Nós temos que passar por ela com alegria. Quando você for ofendido, passe por ela com alegria. Considere essa ofensa um motivo de grande alegria. É isso que nós precisamos. E não vamos desistir nos momentos da ofensa. Quantas pessoas deixaram de servir a Cristo neste momento? Ofensa faz parte. E você pode passar por isso quando você se torna cristão maduro. Quando você entende quem você é Cristo. Amém? Vamos ver a outra semente que foi semeada entre os espinhos, no versículo 22. Esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Ele ouve a palavra, mas ele sabe aquela pessoa que ouve a palavra apaixonada por Jesus, mas ainda as coisas do mundo, as riquezas, as coisas maravilhosas e supérfluas que esse mundo oferece, chamam muito mais atenção. Então essa pessoa ela acaba ficando infrutífera. Ela não consegue fazer mais. Ela fica indecisa, fica infrutífera. Amém? E somente o que foi semeado numa boa terra, que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e produz 100, outros 60 e outros 30. Quando a palavra de Deus cai nessa terra, que é o seu coração, você ouve e compreende e pratica, você começa a dar frutos. A sua vida tem produtividade. Você não fica mais vazio, você não fica sem direção, você não fica rodando, as coisas vão fluindo. No meio da crise, no meio da aflição, as coisas vão fluindo. Amém? Então nós precisamos entender que medida que nós queremos estar com Deus. O quanto que você quer receber, o quanto que você quer se aproximar de Deus. Amém? Por isso a palavra de Deus fala: tente por motivo de grande alegria ao passar por várias provações ou por várias tribulações. É uma coisa, a sabedoria de Deus é totalmente diferente das pessoas do mundo. Como assim ter alegria em sofrer? Mas essa alegria é a alegria que Cristo nos dá, que nós vamos entender nessa noite. Amém? Então, qual é o segredo? O segredo, então, para a gente viver uma vida 100% com Deus, uma vida que você se entrega, que você não se abre mão dos seus sonhos, não se abre mão dos seus projetos, você abre mão das suas vontades e desejos, para o Senhor falar assim: qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Eu quero conhecer. Será que o segredo é ser perfeito? Jamais. Por isso que Jesus morreu na cruz, porque nós não temos condição disso, de sermos perfeitos. Nós não somos nada. Por isso que Jesus morreu na cruz. O segredo é pela fé e pela graça. Nós não somos merecedores, mas é pela fé e pela graça. Porém, tem um requisito. Qual é o requisito? A sua entrega. A nossa entrega. Lá em João 12, 25 diz assim: aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste
em diante, quero colocar aquilo que o apóstolo Paulo entendeu ao passar por essa alegria. Amém? Estão comigo? Versículo 7, de Filipenses 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. O que você tem na sua vida que é lucro? Sua faculdade, seu emprego, sua namorada, sua família. O que você tem como lucro? Paulo, o que ele tinha como lucro, ele considerou como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Nós podemos perder todas as coisas, mas nós não podemos perder a alegria de estar com o Senhor e saber que nós não estamos sozinhos, que Ele está conosco. Amém? Por isso, Paulo diz: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, ou justiça própria. A nossa justiça própria é um problema. Por isso que Deus fala que é trapo de muitos. Tudo a gente quer justiça. Tudo a gente quer justiça. Olha, ele fez alguma coisa errada comigo. Que injustiça, que injustiça, que injustiça. Deixa essa justiça que procede da lei. Abre mão dela. Amém? Porque a justiça que procede de Deus se baseia na fé. E ele continua dizendo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Olha o que foi falado no início. Amém? Conhecer a Cristo é também participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Que palavra tremenda é essa? Amém? Vamos continuar. 2 Coríntios 12, versículo 10. 12, versículo 10. Essa é tremenda. Nós precisamos chegar nesse nível. E você vai sentir a grande alegria do Senhor. Não uma alegria passageira, por algo que você recebeu, sentiu no seu corpo ou nas suas emoções. Mas essa alegria, ela vem do Espírito. Amém? Por isso Paulo diz assim: porque quando sou fraco é que sou forte. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nos insultos, leia-se ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nossa, que coisa doida, né? Como alguém pode sentir prazer nisso? Como alguém pode sentir prazer na sua fraqueza? Quando alguém, se você receber uma injúria, um insulto, uma ofensa, nas necessidades. Como alguém pode sentir fraqueza, sentir prazer nas perseguições e nas angústias? Porque essa pessoa, ela está com o Senhor. Essa pessoa, ela entende quem ela é em Deus. Ela tem um relacionamento com Deus. E ela consegue sentir isso. Amém? Nós precisamos entender isso. E aí no versículo 9 fala assim: que a minha graça, ela é suficiente a você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes, nós temos que estar fracos no sentido de não nos acharmos em nada, mas dependermos totalmente dele. Quando nós estamos nessa condição de que eu não sou nada, mas Ele é tudo em mim, o poder dele consegue se manifestar em nós. Mas quando nós achamos que nós somos alguma coisa, Deus não se manifesta. Amém? Parece difícil você sentir prazer nas fraquezas e nas injúrias, mas ao momento em que você começa a mergulhar, a adentrar, a receber a palavra de Deus em você, e você começa a ter um relacionamento com Deus, essa palavra vai introduzindo essa vida, vai trazendo você a esse entendimento, que você pode, como Paulo, ter tudo como perda, tudo como esterco, quando você entende esse relacionamento que Cristo tem em você. Quando você entende que Jesus não morreu na cruz apenas para que você tenha um bem-estar, mas acima de tudo, quando você entende que é verdadeiramente um relacionamento
Pai. Ele te faz andar sobre as águas no meio das crises. Amém? Em Tiago 1, no versículo 12, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Este homem, ele é feliz, este homem, ele é bem-aventurado. Deus o ama, porque ele persevera, ele não desiste no meio da prova. E aí ele acaba sendo aprovado pela vida. Vamos entender que existem benefícios quando a gente entende que podemos estar alegres em passar por essas promoções. E essa alegria é uma alegria autêntica. Por quê? Não pelas buchas que nós estamos passando, mas quando você passa pelas aflições e pelas tribulações, aquilo que vai ser gerado depois, isso sim é motivo de grande gozo e alegria. Amém? Então, voltando para essa palavra, fala assim, o motivo de toda alegria, né? Ou grande alegria. Significa alegria completa. Olha uma anotação que eu fiz aqui. Como se as provações produzissem circunstâncias totalmente jubilosas. Tem noção disso? Você está passando por um perrengue, e aí como que a circunstância pode ser totalmente jubilosa? Com a mente humana não dá para entender. Mas permita que o Espírito Santo ministre ao seu espírito. Por causa daquilo que são, não por causa daquilo que são, porém devido aos resultados produzidos. Aos resultados produzidos. Nós precisamos passar pelas provas, porque vai haver um resultado que foi produzido depois desse tempo que você passou por essa prova. Amém? E olha só, não precisa abrir em Gálatas 5:22, confirma que a alegria ela é um do fruto do Espírito. É a alegria. E que alegria é essa? A alegria ela é um produto do crescimento espiritual. Consiste de um senso de bem-estar, de regozijo, porque mas olha que tremendo, nós estamos em harmonia com Deus, desfrutando de comunhão com Deus, que satisfaz a alma e a torna feliz. Essa alegria ela é diferente da alegria humana, porque a alegria humana são os nossos cinco sentidos. Quando a gente vê uma roupa nova, quando a gente vê um carro novo, quando a gente recebe uma proposta de emprego novo. Então, a alegria quando a gente recebe algo no nosso físico, a gente sente nossas emoções, são algo passageiro. Mas a alegria que o Senhor está falando, que é fruto do Espírito Santo, essa alegria, que ela nos traz um crescimento espiritual, ela só pode ser desenvolvida quando você tem um relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Quando você tem essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, te dá uma sensação de bem-estar, de alegria, de satisfação. Isso toca a sua alma, independente daquilo que você esteja passando. Você está com pessoas enfermas, você acabou de perder um emprego, você acabou de ter uma decepção, você acabou de ser injuriado, você está passando por tantas coisas. Vocês não conhecem pessoas assim? Que passam por tantas coisas e a pessoa está com um sorriso no rosto. Quando você senta para conversar com ela, que talvez você vai saber o que a pessoa está passando, mas se você não perguntar, ela não está lá se lamentando, reclamando, chorando. Não, ela está firme e forte. Se você precisar de uma palavra, ela está ali com você. Porque ela vive essa alegria. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Entendem a diferença? Essa alegria que nós precisamos tomar posse, principalmente nesses dias de hoje. Precisamos tomar posse dessa alegria. Não é quando tudo me vai bem. Não é quando está tudo mil maravilhas. Não. Essa alegria, ela precisa ser constante. Porque eu estou em comunhão com Deus Pai. Ainda que tudo que eu deseje, naturalmente, não esteja acontecendo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele está comigo, que eu não estou sozinho. Então isso me traz uma paz, aquela paz que só Deus pode dar, que ela preenche toda a nossa mente, guarda a nossa mente e o nosso coração. Ninguém pira na batatinha. Não ficamos desesperados, não ficamos com a nossa mente vacilante, vagando, sabe? Tateando para tentar descobrir, resolver alguma coisa. Não, está tudo um caos, está tudo pegando fogo. Mas você está lá, ouvindo a direção de que Deus tem para você. E muitas vezes não é
estivesse em férias para cuidar de você. Olha que tremendo, se a mamãe estivesse trabalhando. Mas eu entendi que aquele tempo era o tempo que Deus estava dando para nós. Entende? Então, a situação não muda, mas a sua mente sim. Você sai do nível de descanso, você entra no relacionamento de Deus, de descanso no Senhor. É um aprendizado. Porque Deus é um Deus de amor. E tudo que Ele faz tem um propósito. Então, qual o propósito de passarmos por essas aflições? Muitos benefícios. Né? Vou colocar alguns deles aqui. O primeiro deles é que, quando a gente passa por essas aflições, elas promovem a glória de Deus. Como assim? Vamos lá ver um exemplo só. João 11. João 11, não vou ler o contexto todo, tá? Só o versículo 3 e 4. Todo mundo conhece a história de Lázaro e das suas irmãs. Lázaro era amigo. Jesus amava muito a Lázaro e das suas irmãs. E elas chegam para falar para Deus, para Jesus, que ele tinha morrido. E aí Jesus fala assim, ó, no versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Muitas enfermidades, muitas doenças não são para a morte, é para que seja glorificado no meio do nosso Deus. Você não conhece, você talvez tenha testemunho próprio, nós temos tido isso, né? A pessoa está doente e os médicos não conseguem discernir, não tem diagnóstico, não tem nada, de repente a pessoa está curada. Essa cura, ela promove glória para Deus. Então, tudo tem um propósito. Amém? Então, a gente tem que entender que o que nós estamos passando não é o fim, é o meio. Amém? A segunda característica, o segundo benefício que é bom a gente passar por aflições, é que elas exibem o poder e a fidelidade de Deus. Com certeza, às vezes, se não tem diagnóstico, só o Senhor. A gente fala que o impossível o homem faz, mas o impossível é o Senhor. Amém? E em Salmos 34, no versículo 19 e 20, diz assim: as aflições dos justos são poucas. É isso que está na sua Bíblia? Não, são muitas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. E preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Amém? Então, demonstra o poder e a fidelidade do Senhor. Em 2 Coríntios 4, eu vou falar bastante da palavra que eu quero trazer palavra, basar o que eu estou dizendo na palavra, amém? 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao 11, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Por que ele diz isso? Porque Deus, quando Ele nos deu autoridade no nome dele, para pisarmos em serpentes, escorpiões, expulsarmos demônios, orarmos por cura, todas essas coisas. Mas Deus nos deu esse tesouro, nós somos considerados como vasos de barro, porque o poder é dele, a glória é dele. Amém? Nós só somos vasos. E olha só, por isso também sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Essa palavra é tremenda. Nós vamos sofrer pressões, ficar perplexos, mas a gente não vai se desesperar. Nós vamos ser perseguidos, mas nós não vamos ser desamparados. Nós vamos ser abatidos, mas não destruídos. Por isso nós temos que trazer no nosso corpo o morrer de Jesus. Temos que entender que é no Espírito. Não dá mais para viver pela carne. Porque a alegria na carne ela é temporária e passageira. Mas a alegria que vem do Senhor, essa nos mantém firmes em tudo isso. Amém? O terceiro benefício é que ela nos ensina a vontade de Deus. Está lá no livro de Neemias,
tribulações, elas nos ensinam qual é a vontade de Deus. 8 e 9. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se és, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e a os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, se você é infiel, não tem como Deus manter a aliança com você. Ele vai te espalhar. Mas se você se arrepender e voltar, não importa qual estado esteja a situação, Ele vai trazer tudo de volta. Entende? Isso é promessa, isso é vontade de Deus. Olha outra que eu achei tremenda em Oséias. Livro de Oséias, capítulo 2. Eu vou ler no versículo 5 para vocês entenderem o contexto. 5, 6 e 7. Olha só. Porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. E ela diz, uma mãe que se prostituiu diz: seguirei meus amantes que me dão pão e água, lã e vinho, óleo e bebidas. Olha o versículo 6. Deus fazendo a vontade dele. Portanto, eu lhe cercarei o caminho com espinhos e levantarei uma cerca contra ela, para que não ache suas veredas. Olha a intervenção de Deus aqui. E aí no versículo 7, ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, procurará, mas não os deixará. E então dirá: voltarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Quando nós entendemos que é o Senhor que está no meio dessas aflições, tribulações, Ele faz a vontade dEle. Ainda que você esteja indo no caminho, Ele quer te mostrar que você está no caminho. Ele mostra a vontade dEle. Amém? E é isso. Ele nos faz voltar para Deus, para que nós possamos obter ajuda. Esse é um outro benefício. Está lá em Deuteronômio 4. Ando bastante pela palavra hoje. Deuteronômio 4, 30 e 31. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas acontecerem, então voltareis para o Senhor, vosso Deus, e ouvireis a sua voz nos dias futuros. Pois o Senhor vosso Deus é Deus misericordioso, e não vos desamparará, nem vos destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou com os vossos pais. Quando nós nos voltamos para o Senhor, nós ouvimos a sua voz, Ele é justo e Ele não nos desampara. Amém? Aleluia. Uma outra coisa que é muito forte diante de nós, no meio de uma aflição, é que o Senhor, normalmente quando nós vamos ficar tudo bem, a gente ora, mas é uma oração. Mas quando você está no meio de uma aflição, de uma turbulência, a sua oração ela se torna um clamor. Sim ou não? Um clamor. Senhor! Não é? Olha o Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 18. Eu ouvi Efraim que se lamentava, dizendo: tu me corrigiste, e eu me deixei corrigir, como um novilho ainda não domado. Isso é tremendo, porque o Senhor muitas vezes quer nos corrigir, mas a gente não quer ser corrigido. Nós precisamos deixar ser corrigido. E aqui ele deixou: eu me deixei corrigir, como um novilho ainda não domado. Restaura-me, para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor meu Deus. Amém? E vocês conhecem a história de Jonas? Jonas, quando fugiu do Senhor, e aí o Senhor foi lá e levou ele bem na boca de um grande peixe. Quando ele chegou lá, ele estava tão desesperado que ele, no versículo 2 fala: clamei ao Senhor. Ele fala: não orei, não pedi, clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu do ventre do Sheol, gritou, e tu ouviste a minha voz. Muitas vezes
prova. Porque é nesses momentos que você está clamando: Senhor, ouve a minha angústia, olha o meu coração. Quando você não está passando por prova, você vai levando a vida. Ah, isso aqui eu vejo depois, isso aqui está tudo bem. E você vai indo. Mas quando você está no meio de uma aflição, ou é o Senhor ou é nada. Ou é o Senhor é tudo. E você vai clamar ao Senhor. Amém? Então, isso é um grande benefício. Nós clamamos ao Senhor. E o Senhor nos responde. O outro benefício é que o Senhor, é que essas aflições, elas nos convencem do nosso pecado. E muitas vezes a gente acha que nós somos muito certos. Isso também é pecado. Nós estamos tão certos. Isso é arrogância. Arrogância é pecado. Amém? Lá no Salmo 119, versículo 67, diz assim: antes de ser castigado, eu me desviava. Mas agora obedeço a tua palavra. Ele recebeu um castigo, uma aflição. Recebeu, não sei qual é a outra tradução. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de Deus. Olha que tremendo. Outra coisa que nos faz, quando nós estamos vivendo por aflições, é que elas nos levam a confessar e abandonar os pecados. Olha o Salmo 32, versículo 5. Diz assim: confessei-te o meu pecado e não cobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Outra coisa é que, outro benefício é que o Senhor, Ele nos ensina por meio de obediência. Amém? Então vamos lá para Gênesis, início de tudo, 22, 1 e 2. Vou falar rapidinho aqui. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão. Deus fez o quê? Provou Abraão. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Muitas vezes é Deus que nos prova, porque Ele quer ver a nossa obediência. Amém? E ligado a isso, abre lá em Hebreus 11, versículo 6. Diz assim, aí a gente volta lá para o início. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Então Deus nos ensina a obediência. Nós precisamos obedecer por fé, porque sem fé nós não podemos. Então o que nós estamos aprendendo? A suportar as dificuldades, a tolerar esse mundo. De que forma? Alegre. Olha só, para de olhar para as notícias, para de olhar, olha para o teu Deus. É lógico que você também não vai ficar um ET, né? O que está acontecendo nesse mundo? A gente precisa saber. Mas você não vai se deixar ser levado por essas notícias. Amém? Você vai tolerar esse mundo alegremente. E todas as tribulações vão haver para te fortalecer. Amém? Como 2 Timóteo 2,3 fala: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos desta vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós temos que ser os soldados de Cristo. Nós queremos agradar o coração de Deus. Por isso a gente não se envolve nas coisas deste mundo. E se você for um atleta, no versículo 5 fala: e se atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Ou seja, tem que ser sério, tem que ser comprometido. E aí o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos escolhidos. O que isso tudo quer dizer? Que a nossa vida, ela é uma disciplina. A vida é uma disciplina. A vida, ela é uma escola. Ela não é uma viagem agradável. Não. E a gente precisa entender isso. Amém? Porque se nós não compreendermos isso, nós vamos ser deixados para trás. Vamos ser imaturos e deficientes na fé. E nós não vamos prevalecer. Amém? Por isso, nós precisamos entender e estar felizes quando a gente passar
várias provações. Amém? E tanta coisa ainda para falar, mas nós precisamos. Olha, bastante coisa. Vamos lá, olha Deus. Voltando para o Tiago 1, versículo 4, diz assim: a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Isso significa que sejamos constantes na fidelidade a respeito das dificuldades. Porque servir ao Senhor quando tudo está bem é muito fácil. Mas quando vem perrengue, não é? Quando vem perrengue, às vezes a gente quer ficar na nossa, ninguém mexe comigo, ninguém fala comigo. Não, nós temos que ser constantes em sermos fiéis ao Senhor. Ainda que a gente receba injúrias, ainda que a gente receba muitas coisas. Amém? Por quê? Olha o que diz em Efésios 4:13. Paulo fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A gente só vai chegar nesse nível se a gente conseguir que a nossa fé seja provada, a gente persevere. E aí, perseverando, gera maturidade. Quando isso acontece, você chega aonde Deus quer. A unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é isso? Hoje Cristo vive. Não que você seja perfeito, mas hoje Cristo vive você. Amém? Olha Efésios 4:13 que eu li. Olha o versículo 14. Ele fala assim: para que não sejamos mais inconstantes. Existe um propósito para você ser aprovado pela sua fé, para que você não seja mais inconstante como crianças, levando ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. O que mais nós temos visto isso ultimamente? Estão inventando o erro. A verdade vira mentira e a mentira vira verdade. Tudo isso, se você ligar a televisão hoje, se você olhar as redes sociais, você vai ficar: para onde eu vou? O que está acontecendo? Para de ficar inconstante, para de olhar para tudo isso. Nós precisamos chegar nessa maturidade. Precisamos ainda estar nessa estatura de plenitude de Cristo. Amém? Olha o versículo 15. Pelo contrário, seguindo a verdade é Cristo, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Para crescer em Cristo e prevalecer neste mundo, nós temos que morrer para nós mesmos. E nós temos que aprender que com cada tribulação, nós temos que perseverar, nós temos que ficar firmes, nós temos que entender que essa alegria da terra é carnal. Mas quando você entende que você tem essa comunhão, esse relacionamento com Deus, com Cristo, essa alegria te dá um bem-estar na sua alma, para você estar bem, em paz, tranquilo, quando você passar por essas aflições. Amém? E aí volta lá em Romanos 12:2, fala assim, 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Vamos combinar que paciência nos dias de hoje, tudo é tão rápido, faz tudo. Até um texto longo, uma pregação longa, todo mundo se cansa. Ninguém mais tem nada. É uma mentalidade que não, ninguém mais tem paciência para nada. Se você chega no restaurante e demora muito, você vai para outro lugar. Se você hoje, tudo isso aqui é assim, ó, e pronto, não é? Mas a Bíblia fala da paciência. Ela é muito importante ser desenvolvida em nós. Sedes pacientes na tribulação. Quantas pessoas nos dizem isso? Como aquela palavra do Senhor. Nós temos que ser pacientes, ficarmos firmes, perseverantes na oração, compartilhar com a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade e, olha que coisa mais linda, abençoar quem? Aquele que te quer bem, abençoar aquele que te persegue. E aí a palavra mais enfatiza, abençoar, não amaldiçoar. Ui! Que gostoso! Nós só conseguimos fazer isso por fé. E é tempo da gente voltar a viver por fé. É tempo da gente não viver por vista. É tempo da gente viver pela palavra, por aquilo que a palavra de Deus diz. E não por aquilo que as nossas emoções falam. Tem sido ministrado muito isso aqui. Eu entro no YouTube da 7K e vou ouvindo as ministrações porque vai entrando. Às vezes de uma vez, duas,
disciplina numa escola. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz o quê? Que o coração do homem ele é enganoso. Não dá para a gente confiar no nosso coração. O coração do homem é enganoso. Vamos ler lá, Jeremias 17, 9 e 10. Ai, estou acabando, glória a Deus. Olha só. É o último versículo, capítulo. O coração é enganoso e incurável. Eu gostei dessa tradução, incurável. O nosso coração é incurável. Por isso nós precisamos de Jesus. O coração é enganoso e incurável. Mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha que tremendo. É o Senhor quem prova o nosso coração, porque Ele vai retribuir para cada um segundo os nossos caminhos e segundo os frutos das nossas ações. Então é uma escolha nossa. Quem demanda um tempo de entrega total, parcial, somos nós. Amém? Então eu termino aqui deixando uma pergunta. Que tipo de fruto você quer produzir? 30, 60, 101? A sua escolha vai determinar as suas ações e as suas reações no meio de cada vida. Amém? Você receba essa palavra, medite nessa palavra e decida viver a alegria do Senhor no meio de cada situação. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.